E começa com uma notícia que mudou a rotina dos moradores do Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na zona norte do Rio. Foi um dia inteiro de confronto na região. Os moradores ficaram acuados. Olha o sobe-som de tiros. Muita gente teve de enfrentar a troca de tiros entre policiais militares e traficantes. A Avenida Automóvel Clube virou uma praça de guerra. Até o serviço do metrô foi interrompido. Um cenário de caos. Então, por isso, eu vou ao vivo conversar com ele. O meu amigo, o meu irmão Jackson Silva, o Homem-Bala, que traz todos os detalhes do que aconteceu. Jackson Silva, meu irmão, bom dia. Rapaz, é uma violência desenfreada. A gente sabe que a bandidagem atacou a polícia, que precisou revidar. Agora, o número de mortos e feridos também surpreende. Bom dia para você, irmão. Olá, Caio, bom dia para você, bom dia a todos, doutora Tainá também, bom dia, seja bem-vinda ao SBT Rio. Caio, ontem foi um cenário de guerra nas principais ruas da região, principalmente no Automóvel Clube. Começou a operação por volta das 4 horas da madrugada. Imagina só, os policiais entraram, como sempre, os traficantes atacaram os policiais. Houve intenso confronto na parte da manhã. Quando tudo parecia estar tranquilo, aí os bandidos voltaram a atacar em represália aos policiais, em represália à operação de combate ao tráfico de drogas. O que aconteceu? A população que passava próxima ali da comunidade, principalmente no metrô, ficou no meio do tiroteio, cara. Então imagina só, quem voltava para casa ou seguir para o trabalho, teve que se abaixar, se esconder no meio dos carros. O ônibus, inclusive os passageiros desceram do ônibus e usaram o ônibus como escudo. Então imagina só, é o Rio de Janeiro. Você sai para trabalhar, não sabe se volta. Se tem tiroteio, você deita no chão. Essa é a realidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, ontem, mais uma vez, as pessoas ficaram no meio do tiroteio. Caio, Alex, que situação difícil. E sabe o que acontece, Jackson? Na semana passada, você estava numa outra comunidade da Maré e o Rodrigo Gomes, nosso chefe de reportagem, me mandou para a comunidade do Juramento que uma colega da TV Record, Anabel Reis, falou: irmão, não vem para cá, estão atirando contra a imprensa. Precisamos dar uma volta gigantesca na cidade, porque naquele dia, naquela ação da polícia lá, já tínhamos 6 criminosos mortos que atentaram contra a polícia. Naquela ação, Jackson, foi uma ação já que eles pensaram, já uma ação que já vinha sendo coordenada justamente para chegar no ponto, já que a polícia recebeu informações, onde ficava ali o principal esconderijo desses criminosos que roubam cargas, que roubam carros e que levam o terror também para a comunidade do Juramento, não é isso, Jackson? Cara, imagina só, aquela área ali é dominada pelo Comando Vermelho. Além disso, os policiais também fizeram operação no Chapadão, que é controlado pela mesma facção criminosa. Quando os policiais entraram, teve que ter um aparato de guerra. Eles entraram com um helicóptero sobrevoando, com vários blindados, porque ali o armamento é pesado. Tanto é que na reportagem vamos mostrar que além dos fuzis, 5 fuzis, também apreenderam um carro, uma metralhadora .50. Ou seja, ela pode derrubar uma aeronave e também perfurar o veículo blindado. Então são traficantes ousados, são traficantes que colocam os moradores reféns. E quem mora lá, até tive hoje lá, gravei a passagem, quando o repórter aparece na passagem ali, e eu vi o medo dos moradores. Eles falam: olha só, eu não posso falar nada. Assim, quem vive aqui, infelizmente, tem que ficar acuado. A gente não fala nada aqui. Aqui a gente sobrevive, ou seja, o tráfico de lá continua impondo, o poder. Os moradores estão com medo, os policiais estão patrulhando, mas ainda o medo está presente nessas regiões dominadas por traficantes. Só, Jackson, eu vou trazer para esse nosso bate-papo aqui a doutora Tayane Moraes, a primeira vez com a gente aqui no SBT Rio, não é mesmo, doutora? Exato. Sabe o que acontece? Essa informação que o nosso repórter, especialista em polícia e segurança pública, o Jackson Silva, traz, é dessa questão da criminalidade que todo dia ela vem para a pista ou para roubar ou para matar. A gente percebe ali que o armamento deles é pesado e eu acho que a função de vocês, da área de segurança pública, é tentar evitar que a criminalidade possa aumentar ainda mais os índices da violência aqui. Tanto a ação da Polícia Militar como essa que acontece no Juramento,
como a própria Polícia Civil, quando eles fazem isso, é justamente para levar a paz para dentro dessas comunidades que já vivem a questão da violência durante muito tempo. Não é isso, doutora? Bom dia para a senhora. Bom dia, Caio, exatamente. Primeiro, é um prazer estar aqui pessoalmente com vocês, né? A gente já fez alguns trabalhos lá da delegacia, a gente gravando, mas muito prazer estar aqui com vocês. E exatamente, é isso. Isso tudo que a gente vê hoje na nossa cidade é fruto de um discurso de anos e anos de romantização do crime, romantização da violência, uma ala, né, da nossa camada intelectual se apoderando de um discurso onde começa com uma garantia de direitos, mas você sabe que o pano de fundo não é esse, é beneficiar o lado errado. Então, a polícia está aqui para garantir o direito, mas para garantir o direito de todo mundo, e não só daquelas pessoas que romperam ali com a ordem jurídica. Aí, eles vão ter os direitos, mas vão ser tratados como pessoas que precisam de resposta penal. E é o tipo de resposta penal que a senhora falou, que é muito importante para se assegurar à população que vive nessas localidades a questão da segurança. Porque, infelizmente, a criançada dali tem escola, tem tudo mais. Essas crianças vivem à mercê da violência, vendo homens vendendo drogas ali à torta e à direita, vendo armamento pesado, achando que esse cotidiano é o que elas devem viver. Eu acho que se a gente tivesse uma implementação ali de ter mais educação, mais esporte para essa criançada, com certeza a realidade dentro das comunidades do Rio de Janeiro seria bem diferente, mas bem diferente mesmo. É por isso que eu vou te mostrar agora a reportagem completa que mostra os momentos de tensão vividos por quem passava no local. Na hora do confronto, foram momentos de medo, perigo e mortes. A reportagem é dele, o homem bala da notícia, Jackson Silva, na tela para mim. Uma das principais avenidas da zona norte do Rio virou um campo de guerra. Em meio ao tiroteio, a Avenida Automóvel Clube ficou interditada. Passa ninguém, daqui ó. Quem passava pelo local ficou no meio do fogo cruzado. Bala comendo. Para fugir dos tiros, motoristas tiveram que voltar na contramão. Tem como eu dar ré, não. Passageiros desceram para procurar abrigo. O motorista usou o ônibus como escudo. Olha só. O confronto aconteceu entre policiais militares e traficantes. Na fuga, os bandidos correram pela via, fortemente armados, e a troca de tiros continuou. Moradores ficaram acuados. O confronto não dava trégua. Foi preciso pedir reforço. E a polícia tá chegando aí agora. Eita caraca, agora lascou. Tiroteio. A nossa equipe acompanhou tudo de perto. Para. Não, para. Fita. Durante a troca de tiros, um policial ajudou o repórter cinematográfico Francisco Vidal a sair em segurança. Por detrás aqui, ó. Cada no mato ali, ó. Não dá não. Pera aí. Eu vou puxar e... Calma. Vai. Por causa da violência, a circulação da linha 2 do metrô ficou interrompida. Traficantes do Complexo da Penha seguiram pelo Morro do Juramento para ajudar os comparsas. E a situação ficou ainda mais tensa. Calma. A operação começou por volta das 4 horas da madrugada de quinta-feira. Policiais militares vieram combater o tráfico de drogas aqui no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho. No meio da tarde, traficantes rivais tentaram invadir a comunidade. Foi quando começou um novo confronto. A troca de tiros durou o dia inteiro. 5 suspeitos foram mortos e um ficou ferido.
Segundo a polícia, eles faziam parte do tráfico de drogas do Juramento. 7 fuzis foram apreendidos. Uma metralhadora .50 também estava no arsenal do grupo. No final do dia, muita gente ainda encontrou dificuldade para voltar para casa. O policiamento foi reforçado próximo ao metrô de Vicente de Carvalho, um dos acessos ao Morro do Juramento. 7 fuzis, uma metralhadora .50, que eu perguntei à doutora aqui agora, ela me disse que pode derrubar até um helicóptero. Esse armamento na mão da criminalidade naquele ponto ali. E o que chama a atenção, você que está em casa, é o seguinte: essa violência não é só dentro da comunidade. Nós que andamos aqui no asfalto também vivemos. Porque se você passa com o teu carro ali perto, é essa bandidagem que vai chegar, te abordar, colocar a arma na sua cara, na cara da sua família, roubar seu carro e até mesmo poder tirar a vida de quem passa por ali. É uma violência que a gente vê em várias comunidades do Rio de Janeiro, mas principalmente naquelas dominadas pelo Comando Vermelho. É por isso que eu vou voltar ali à comunidade, né, que vive todo esse terror e que não é de hoje. Nós vamos voltar a falar com ele, com o Homem-Bala, porque, Jackson Silva, essa situação é algo que aterroriza a todos. A todos. Na sua reportagem ali, você mostrou agora, esse armamento pesado, se foram 7 armas apreendidas, você consegue imaginar pelo número de criminosos ali, multiplica pelo número de fuzis, é um número muito grande dentro de comunidades onde muitos batalhões sequer chegam a ter essa grande quantidade de armas. Voltamos com você, Jackson Silva. Caio, uma boa observação, tá? Infelizmente, a violência atinge não só quem mora na comunidade, mas também quem mora próximo. Eu estou aqui com os personagens, mas antes de falar com eles, vamos ressaltar um pouco sobre a violência que as pessoas vivem na região, tanto dentro como fora. Quem mora na comunidade é refém, literalmente, dos traficantes. Quem mora fora, Caio, sofre o que a gente viu ontem, esse sobe som de tiro das pessoas se abaixando no metrô para se proteger, das pessoas que passavam pela região. Então você imagina só, esse arsenal que foi apreendido é só uma pequena quantidade. Imagina só, traficantes dali, do Juramento, com outros bandidos do Complexo da Penha, que chegaram para reforçar o tráfico na região. Então você imagina que os policiais enfrentaram o tiroteio e a população no meio do fogo cruzado. E não foi a primeira vez. Então ninguém aguenta mais viver esse cenário. Eu estou aqui com o Ítalo, a gente tem imagem dele que mostra na reportagem, ele se abaixando bem perto ali de um pneu de um carro para se proteger. Então, Ítalo, antes de você falar com a gente, só explica pra gente, você estava no metrô primeiro, e logo depois você, com medo, né, se abaixou no metrô com as pessoas também. E resolveu sair do metrô. Então, assim, como é que foi o primeiro cenário no metrô? O que você viu lá? Boa tarde a todos. Foi um verdadeiro cenário de guerra, porque o confronto estava muito intenso e a intensidade dos tiros pareciam muito próxima. As pessoas se abaixavam, tinha gente gritando, e isso não foi em minutos, já estava se estendendo Várias vezes. E a composição parada, e foi uma situação de verdadeira guerra, de uma tensão de guerra mesmo, um clima muito tenso, né? Um terror psicológico bem abalado. Eu imagino você depois resolveu sair do metrô para ir para o trabalho. Quando chegou lá, a situação ficou ainda pior. Então, porque o metrô, a composição ficou parada e a gente não tinha o que fazer, tinha que ficar ali parado esperando cessar. Então, quando cessou um pouco, eu, como tinha que ir para o trabalho, né, que infelizmente nós como trabalhador, né, precisamos trabalhar, aí resolvi sair. Então, mais à frente, conforme eu estava andando, passou um blindado da polícia. Então, quando os bandidos da parte alta revidaram com uma justa agressão, entende? Aí começou o confronto. O tiroteio estava bem perto de você. Muito. Foi uma verdadeira cena de guerra. Escutava o barulho das granadas. Então eu só pensava na minha família, pensava em me proteger, me abrigar. Então eu me deitei debaixo de um carro
esperar, mas foi terrível, foi uma sensação que... Caio, a gente tem imagens do Rio entrou na reportagem, tá pedindo socorro e a todo momento ele falava com a esposa dele que está ao lado também. Passa pela por gentileza. Enquanto você falava com ele, o cenário também era de desespero, porque ele saiu e você não sabia se ele ia voltar vivo. Sim, sim. Nós ficamos nos falando no telefone o tempo todo. Enquanto ele estava no metrô, eu fiquei relativamente calma, porque acreditei que ele estava um pouco mais seguro ali. Mas quando ele me disse que tinha saído do metrô e que saiu exatamente onde estava o confronto, aí eu entrei em pânico. Realmente entrei em pânico. E ele pediu para a gente ficar se falando no telefone, porque ele estava muito nervoso. E eu sem saber o que fazer para ajudar, então eu comecei a fazer orações, pedir a Deus que guardasse ele de alguma forma e que ele conseguisse sair intacto dali, porque assim o cenário que se apresentava ali era um risco muito alto dele ser baleado, enfim, de acontecer alguma coisa muito grave com ele. Mas graças a Deus ele está aqui. Caio, os personagens estão à sua disposição. Ok, Jackson, só lembrando que você que está em casa pode participar com a gente colocando a hashtag SBTRio, mandando a sua pergunta e participando com a gente. Agora há pouco a Cris mandou pra gente aqui dizendo, ó, foi uma cena de terror na Avenida Martin Luther King Jr. Agora, Ítalo, meu irmão, boa tarde pra você. Imagina o desespero que você viveu ali, porque ter que se esconder atrás do carro e atrás do pneu, você também não tinha questão da segurança. Porque, como a gente mostrou na reportagem, o armamento é pesado, é arma de guerra, que pode furar a lataria desses carros. Naquele momento ali, o seu pensamento era, vou ligar para minha mulher para dizer que está tudo certo comigo, vou tentar acalmá-la, ou pensava mais em você para que nada de errado pudesse acontecer naquele momento, Ítalo? Estão de despedida, né? Então, eu esperei cessar para mim sair dali, porque o confronto estava muito intenso. Estava uma verdadeira praça de guerra. E eu fiquei com medo de perder minha própria vida, né? Porque a polícia estava mais à frente e nós sabemos que o poder bélico dos criminosos, dos marginais, são bem superior ao poder da polícia. Então, o Estado, no momento que ele vem se fazer presente, ele é recebido a tiro. Então, quem tiver no meio acaba sobrando. E eu só pensava em sair dali, só pensava em sair. Aí, conforme foi cessando, eu saí correndo. Foi horrível e continuava escutando os tiros para tentar fugir daquela cena, mas era uma praça de guerra total. Uma cena lamentável. A Roxana está com escuta também, Jackson? Pensava na minha família. A Roxana está com escuta também? Roxana, se você me ouve, a minha pergunta para você é o seguinte. Quando a gente vê essas cenas de violência no Rio de Janeiro, a gente não consegue se imaginar dentro dela. Mas eu imagino como deve ter sido para você, no momento em que você viu a pessoa que você ama, que você gosta, que escolheu para estar do seu lado, ele abaixado, correndo o risco de ser baleado. Como é que foram aqueles momentos para você, que a gente sabe que muita gente no Rio de Janeiro vive isso, só que você viveu basicamente na pele porque era o teu marido que estava quase na linha de tiro da criminalidade. Como é que foi isso para você? Sim. Foi desesperador, porque eu não sabia se ele ia sair vivo. E isso me fez refletir sobre, inclusive, vontade de sair do Rio de Janeiro. Assim, já tinha, mas agora a minha vontade aumentou, porque eu não quero mais que ele se exponha, que meus filhos se exponham. A gente ficou realmente sem saber o que fazer, não tinha o que ser feito, não tinha, só fiquei em oração e pedindo a Deus que guardasse ele, porque era o que era possível de eu fazer, e conversando com ele para tentar acalmar, enfim, ver se ele conseguia achar uma saída ali, né? E graças a Deus ele conseguiu. Jackson, só um minuto, eu vou trazer a doutora. Rapidinho, Jackson. Piorar ainda. Rapidinho, só um minutinho, Jackson, eu vou voltar com você. Doutora, eu acho que esse procedimento que tanto o rapaz teve de se esconder atrás do carro, a preocupação da família é uma coisa que a gente vê muito aqui no Rio de Janeiro. A própria polícia recomenda que não vá para a linha de tiro, se tiver um confronto polícia e criminalidade, tenta se esconder para também não virar um número nas estatísticas. Eu acho que é um conselho bom para toda a população do Rio, não é isso, doutora?
Exatamente isso, Caio. Inclusive, a polícia se preocupa com a população. Então, tendo população ali no meio, é claro que a gente prefere deixar de agir do que perder uma vida inocente. Então, quanto mais longe essas pessoas estiverem do confronto, é muito melhor, tanto para a nossa atuação quanto para eles, porque a única pessoa que não tem compromisso com eles são os bandidos, são os criminosos. Então, eles procuram estar no meio da população. Então, quanto mais a população sair e fugir mesmo daquele ambiente, facilita o trabalho policial e complica a vida deles. E uma criminalidade que assusta, né, Jackson Silva? Pra gente, nós que fazemos matérias policiais basicamente todo dia, você todos os dias, tendo esse contato com as pessoas que são vítimas da violência, olha ele aí, nesse momento de desespero, é uma coisa que a gente tem um outro lado e passa a pensar várias vezes, gente, a pessoa está aqui conversando comigo, só que o corpo dessa pessoa podia estar no IML. Não é, Jackson? É uma preocupação de todos nós. De todos nós, Caio, uma cena assustadora. Imagina só, o ídolo estava lá, ele me disse que viu traficantes correndo fortemente armados e lançando granadas contra os policiais. Ele ficou assim assustado, gente, o que eu vou fazer, né? Como me proteger? Os bandidos passando bem pertinho dele. E o medo dele, inclusive, cara, de alguém pensar que ele fosse bandido também. Meu Deus. Não essa é também a preocupação sua, não é isso, Ítalo? É isso, porque a polícia não podia distinguir de onde estava vindo os bandidos, né? E eu estava escutando aqueles barulhos de granada e eles estavam atacando a polícia. E eu pensava em todo momento em me abrigar e sair dali. E pensava no meu irmão também, porque eu tenho um irmão que é polícia, é militar, entende? E eu sei o que ele deve passar no Rio de Janeiro com essa violência. Porque é assustador. Pra gente que não está acostumado, né, com esses olhos, participar, estar dentro do confronto, acho que é uma coisa surreal, é uma coisa que lamentável mesmo. Uma imagem que você jamais vai esquecer. Não, vai ficar para a vida inteira gravada. Pô, é a minha própria vida, né? O nosso bem maior, a nossa vida. Mas Deus guardou, Deus protegeu. E tinha um senhor também na minha frente que eu não sei. Ele foi, eu falei para ele não ir, ele continuou indo para frente. Por meio do confronto onde estava maior, eu fiquei pensando nele também. É lamentável, uma cena assustadora de guerra mesmo que infelizmente faz parte do cotidiano do Rio de Janeiro hoje em dia, né? O Rio de Janeiro está largado na mão da criminalidade, né? E a polícia não tem efetivo para suprir. Tem poder bélico dos bandidos é maior, então... Virou rotina. Ficamos à mercê. Caia com você. Mesmo assim, o que a gente percebe é que a policiada vem pra rua, Jackson Silva, no intuito de evitar essa ação da criminalidade. E a gente viu isso ali no juramento, Jackson, porque tem barricada, tem bandido fortemente armado, mas mesmo assim a polícia militar e também a polícia civil, eles permanecem fazendo operações para prender esses criminosos e colocá-los atrás das grades. Não é isso, Jackson? É isso, Caio. Queria ressaltar algumas coisas, 3 aspectos, por exemplo. Primeiro, o combate da polícia ao tráfico de drogas, seja polícia civil ou militar. E a outra questão é a disputa de território entre os bandidos rivais e a milícia também, que até a doutora Taiane pode falar sobre isso. E uma outra questão que é importantíssima é o morador. Ou seja, hoje, quem domina lá é o Comando Vermelho. Amanhã, que vai dominar nessa disputa toda, pode ser uma outra facção criminosa. Para o morador, ele não quer que nenhum criminoso domine o território, porque ele é refém dos dois lados. Seja quem for, traficante ou miliciano, que ele quer que o Estado entre, que o Estado permaneça lá. Vamos falar então um pouquinho sobre a maré também, se falou desde o início aí do programa, sobre a maré. Entramos na maré, é uma ação de combate ao Comando Vermelho, uma área também dominada por essa facção criminosa. Uma região extremamente difícil, tanto é que para entrar naquela comunidade lá da Maré, eles precisaram de 6 veículos blindados, além de 2 aeronaves. Olha a importância da aeronave, principalmente nas operações nessas regiões onde tem um poder bélico muito forte. E uma outra questão, Caio, também, é sobre o avanço da milícia, que tenta dominar esses territórios. Ou seja, o morador não aguenta mais. O morador, Jackson, fica à mercê desses criminosos. Obrigado a você pela sua participação aqui no SBT Rio.
e também aos nossos entrevistados, é aquilo que a gente vê. É a violência em vários pontos. É guerra de bandido com bandido, guerra de bandido com milícia, que também é um tipo de bandidagem. É milícia tomando pontos estratégicos no Rio de Janeiro e arrendando para a criminalidade. E a gente vê ali a polícia tentando entrar e, infelizmente, muitas das vezes não conseguindo estar ali. Mas, infelizmente, a gente sabe também que em muitos locais que você tem a laranja bonitinha, também costuma ter uma laranja podre. Vocês entenderam o que eu falei. Então, automaticamente, o sistema acaba sendo muito prejudicado. 12h14.